Voltamos aqui no programa Além da Notícia. Os professores da região Nordeste são os mais mal pagos do Brasil. Com professores mal pagos, é difícil manter-se bons professores para formarem uma sociedade. Por isso eles procuram alternativas fora. Vamos ter professores com qualificação inferior, podemos tê-los com muito boa vontade, mas isso certamente debilita a qualidade da educação. Não sei e nem quero cometer nenhuma injustiça, mas até bem pouco tempo tinha um professor ganhando menos que o salário mínimo no Nordeste. Não sei se ainda isso perdura. Eu queria, retomo aqui com você, Daniel, seria, porque muita gente, uma classe de brasileiros acredita que há como que uma orquestração para que no Brasil, e sobretudo na região Nordeste, não se desenvolva a educação, porque assim a classe política interesseira continua a dominar aquela sociedade de baixo desenvolvimento intelectual. Você acredita nisso? Talvez no Nordeste esteja mais presente a cultura escravocrata que se implantou no Brasil desde praticamente o século XVI. Bom, desde o descobrimento, digamos, mas mais aprofundada o século XVI e XVII. É uma cultura em que o patrão, o dono, o senhor é aquele que sabe, é aquele que estuda. Na época mandavam o filho estudar na Europa, depois ele vinha todo ilustrado, a filha só estudava piano, o filho que estudava na Europa e se tornava o advogado, o economista, administrador, etc. e tal. Então esses eram os senhores que se ilustravam, que sabiam e de vez em quando até escreviam poemas, surpreendentemente. O restante da população não tinha esse direito. Não devia chegar a isso porque isso incomodava. Pessoas ilustradas efetivamente incomodavam. Então, essa situação que se manteve ao longo de séculos, praticamente se consolidou numa cultura escravocrata, que se mantém até hoje. Então, do ponto de vista de quem dirige, de quem decide, de quem manda, a população não precisa, não deveria se preocupar com isso. Não deveria mexer com isso. Por isso, essa digamos, a explicação histórico-cultural de uma situação de desvalorização do professor, de preocupação muito pequena ou quase nada em relação ao acesso e desenvolvimento da educação. A superação dessa cultura é um processo histórico que demandará bastante tempo, mas ele começa efetivamente com as oportunidades para o conjunto da população, as possibilidades, ou seja, o acesso a uma escola de qualidade. Isso precisa mudar. Mesmo que eu tenha de admitir, mesmo que eu admita e devo reconhecer que o acesso à escola melhorou, pelo menos em alguns estados do Nordeste, a qualidade do ensino continua muito baixa, e isso é devido ao fato, como foi referido, da não valorização do professor. Aliás, um fenômeno nacional, não é nem só do Nordeste. Mas lá é mais aguçado. Mas lá é muito mais aguçado, evidentemente. Por quê? Porque a garantia da remuneração mínima no Nordeste praticamente não existe. Existem outros estados, há um cuidado nesse sentido, apesar da resistência de governantes, isso de norte a sul, em relação a melhorar o salário dos professores e a valorizar a profissão, ou seja, oferecer condições básicas, efetivas para um bom ensino, para uma boa aprendizagem, um bom ensino. Apesar disso, o que eu quero dizer, apesar de reconhecer que no Nordeste existem situações dramáticas, a não valorização do professor é um fenômeno nacional. É um fenômeno que está presente em todos os estados da federação. Eu não conheço nenhum estado da federação que tenha um programa consistente de valorização do professor ou da professora. Outro ponto agravante, além de toda esse ponto da gente estar focando no professor e na escola, tem outro requisito que mantém e tende a manter isso por muito tempo mais, que é a experiência e a qualificação, o nível de escolaridade do pai e da mãe. Ou seja, como você colocou aí, 50% dos pobres
estão no Nordeste, essa população com seus filhos, quando eles chegam em casa, eles não têm muito o que falar, não tem muito o que passar para eles. A escola não dá nada, os pais continuam perpetuando essa cultura do analfabetismo em casa, da baixa escolaridade, e aí nem a escola trata do problema, nem em casa os pais conseguem tratar porque eles não são bem preparados, não tiveram uma escola boa e de qualidade. Então, além do investimento público, já tem uma herança dentro de casa muito grande que vai fazer com que essa geração de crianças no Nordeste ainda sofra por muitos anos, e aí são gerações para a gente poder reverter isso. E é por isso que é preocupante que nada está sendo feito de se mudar de maneira radical a cultura da educação no Nordeste. Mas há um outro agravante nesse caso, eu acho interessante ter resgatado isso. Isso é decorrente também porque a escola, devido aos programas que são imaginados em outros locais, não fala absolutamente nada da vida da família desse aluno, dessa aluna. Quando ele volta para casa, ele não encontra uma relação entre aquilo que ele ouviu na escola, que está falando de alguma coisa da estratosfera, com a vida que ele encontra em casa. Então, o diálogo a ser estabelecido na sua família é um diálogo de surdos, porque ele está falando de uma coisa muito distante e os pais estarão falando de outra coisa. Então, essa conciliação, essa relação da escola com a vida, essa integração da escola na vida da população, ela é fundamental. Já seria aí um problema grave da grade curricular desse aluno. Da grade, dos conteúdos. A cultura local. Exatamente, dos conteúdos, da integração na realidade local e assim por diante, de considerar. Imagine que a gente... É impressionante, mas em tudo que estamos conversando, a gente vê que tudo isso converge para a dura realidade da desigualdade da região nordestina, essas coisas todas. Eu quero acrescentar um outro dado aqui, a questão da violência. Na região nordeste de 2004 para 2011, a violência lá aumentou 68%. É verdade que isso é um problema gravíssimo em todo o território nacional, mas lá o aumento foi absurdo. Poderia-se analisar isso também como ainda mais a gravidade da desigualdade local, da pouca instrução que há na região, tudo isso contribui. Eu me lembro que em reportagens recentes a gente viu entre as principais capitais brasileiras mais violentas, 3 estão no Nordeste e a primeira é nordestina. Tudo isso podemos ver que há uma convergência, de fato, com a pouca instrução, com as desigualdades lá que são maiores? Eu acho que desigualdade e violência estão intimamente ligadas. Ou seja, se você tem uma sociedade muito desigual, a violência na sociedade tende a se agravar, né? E uma coisa interessante que você colocou, as capitais do Nordeste são muito violentas, mas também existe um fenômeno recente de uma interiorização da violência. Ou seja, estão sendo feitas algumas políticas já para algumas capitais do Nordeste. Isso pode também estar fazendo com que essa violência, esses criminosos, migrem para regiões mais fáceis de se cometer algum crime no interior do Nordeste. E se na capital, com todo o aparato policial que deve ter uma capital, a questão já é grave, imagine agora com essa migração da violência também para o interior do Brasil e do Nordeste. Uma situação muito, muito delicada que ainda eu não vi nenhuma ação de política para tentar se combater. Tem a questão das drogas, né, que se interioriza cada vez mais. Então, eu não vejo nenhuma ação ainda eficaz para reverter essa situação. A questão da violência tem como fator básico gerador a desigualdade. Eu concordo inteiramente com isso, a desigualdade é o ponto focal. Mas há uma outra questão que deve ser considerada em relação à questão da violência, que é a impunidade. Ou seja, os coronéis que mandaram no Nordeste desde o descobrimento, desde a distribuição das capitanias hereditárias e das sesmarias, sempre praticaram a violência e nunca foram punidos.
não há efetivamente punição para os senhores. Então, se não há punição para os senhores, a impunidade se expande. Então, qualquer um que pratique a violência não vai ser punido mesmo, porque, né, então ele quer tirar ganho daquilo. Mas há de ser considerado que os senhores do engenho, os senhores das grandes propriedades, etc. e tal, praticarem uma violência permanente contra a população e jamais foram punidos. Então, quando a gente analisa os fenômenos da insurgência, por exemplo, o caso de Lampião é o caso mais típico. Ora, frente a uma situação de opressão permanente, de violência permanente dos senhores, não seria razoável reconhecer de que os escravos, os dominados, pudessem reagir e se tornarem violentos? Portanto, essa questão da impunidade é uma questão essencial a ser enfrentada. Eu não estou falando em cadeia, não, porque hoje em dia agora parece que tudo se resolve na cadeia. Não resolve na cadeia, não resolve. É necessário enfrentar de outra forma a questão da impunidade. Claro, a cadeia é um instrumento para o caso da sociedade não conseguir ressocializar o criminoso. A cadeia é o instrumento, mas é o último instrumento. Nesse caso, é necessário pegar exatamente aonde dói. Então, onde dói é o econômico. A primeira questão é pegar o econômico. Ora, a pessoa comete a violência, pode até ser preso 2, 3 dias, mas continua com suas posses, seus roubos, suas apropriações, simplesmente impune. Então, como é que a população, as pessoas não vão entender, os jovens de hoje vão entender, a pessoa praticou a violência o tempo todo, nunca recebeu nenhuma punição, eu vou praticar também. Né? Então, impunidade. Essas duas questões têm de ser enfrentadas juntos. A desigualdade é a primeira, a mais importante. A superação da desigualdade, criar oportunidades para as pessoas, criar possibilidades de poder ter acesso à renda, a condições de vida, etc. e tal. E a segunda, o enfrentamento da impunidade. Só que aí, o Estado, que é o gestor da punição, ele não tem interesse de punir os seus integrantes. Ele vai punir sempre os outros. E os outros sempre serão os mais pobres. Deixa eu seguir a nossa pauta aqui, porque a gente precisa chegar aqui ao fim dela. Questão da saúde. Também lá na região Nordeste, é a região onde nós temos o menor número de médicos por habitantes. Daí também, lá os problemas de saúde da população são muito mais agravados. Facilmente também o número de mortes por causa disso também é bem maior. Essa questão, mesmo com o programa recente do governo, é uma questão também que não se muda do dia para a noite, mas é mais um reflexo de todo o desequilíbrio, de toda a desigualdade existente naquela região. Mas a pergunta que quero fazer aqui é a seguinte: a atuação política de tradicionais famílias políticas na região nordestina é forte, a gente sabe, e mais atrapalham do que ajudam, conforme que a gente também já conversou. Mais atrapalham do que ajudam o desenvolvimento da região. Nós estamos em ano eleitoral. É importante que o nosso povo esteja muito atento em como proceder, né, Guilherme? Realmente. Ver o que os governantes estão fazendo aí, né? Já fizeram. Ficar de olho essas políticas de curto prazo, no momento da eleição, não cair nessa, né? Tem que olhar realmente esses indicadores de 5 anos para trás, o que eles têm evoluído. Educação, saúde, energia, quais investimentos estão sendo feitos. Saúde, por exemplo, a gente tem, é o indicador que, comparativamente em relação ao Sudeste, com outras regiões, no Nordeste teve um crescimento, uma melhora, por exemplo, da longevidade da população, ou seja, a população do Nordeste teve uma melhora na expectativa de vida, né? Mas isso não impede ou não impediu que as condições dos hospitais, dos médicos, de todo o sistema de saúde ainda no Nordeste seja ainda muito precária. Ou seja, isso reflete como a educação, a pessoa, muitas vezes os economistas falam que as pessoas têm capital humano, né? Capital humano não é só a educação, é a saúde, né? Ou seja, se ela não está bem disposta, não está com uma saúde perfeita, ela não vai conseguir desenvolver seu trabalho, procurar emprego, subir na vida. Ou seja, a saúde
muitas vezes é pouco vista nessa questão em relação à educação. A gente bate muito em educação, mas saúde é uma parte essencial do ser humano que deve ser vista com a mesma prioridade que a educação. Para concluir agora, Daniel, você tem 30 segundos e a pergunta é desafiadora. Qual o grande mal do Nordeste? E aqui eu já uno àquela outra pergunta que eu já deixei aqui na manga. Por que não se resolveu até hoje a questão da seca no Nordeste? 30 segundos. Dá jeito? Tem jeito? Nós já nos referimos a isso. O mal continua sendo a desigualdade e, principalmente, não é falta de recursos. É principalmente canalizar os recursos para transformar a situação da população. Isso que é o foco central. Beneficiar a população para que ela possa ter oportunidades, para que possa desenvolver. É necessário mexer na estrutura fundiária, é necessário enfrentar a questão do saneamento básico, porque saúde não é atendimento só. Saúde é prevenção. Ora, com um montante imenso de falta de saneamento básico, nós temos uma quantidade imensa de cidades com esgoto a céu aberto. Como é que tu vai tratar da saúde se você não enfrenta as causas? Então, as causas da questão da saúde, as causas da educação, dos problemas da educação, as causas da falta de água deverão ser enfrentadas preliminarmente e depois medidas efetivas para poder chegar a beneficiar o conjunto da população. Muito obrigado, Daniel Heck. Muito obrigado, Guilherme Rezende. Foi um prazer tê-los aqui no programa Além da Notícia. Até o nosso próximo encontro, ok? Obrigado, tudo de bom. Olha, e a você que esteve nos acompanhando até agora, desejamos uma feliz continuação de semana para você. Muito obrigado por esse encontro de hoje. Na semana que vem voltaremos com um novo tema aqui no programa Além da Notícia. Fique com Deus, boa noite, bom sono e até semana que vem.